Gon Freaks sempre foi visto como um protagonista diferente. Enquanto muitos heróis são movidos por vingança, dor ou ódio, Gon era o oposto disso. Ele era leve, curioso, quase inocente demais para o mundo em que vivia. E talvez seja exatamente por isso que a queda dele foi tão assustadora. Porque quando alguém como o Gon quebra, não sobra quase nada do que ele era antes. Mas então surge a pergunta que realmente importa: a vingança dele foi justiça ou foi obsessão? Se você curte esse tipo de análise mais profunda de anime, já se inscreve aqui no canal. Aqui no Mente Otaku, a gente vai além da história e mergulha no que os personagens realmente representam. E a história do Gon Freaks talvez seja uma das mais pesadas de todas. No começo, o Gon passa uma impressão muito clara. Ele é o tipo de personagem que ainda acredita nas pessoas. Ele sorri fácil, confia e segue em frente como se o mundo ainda tivesse espaço para bondade. E talvez seja exatamente isso que faz tanta gente se apegar a ele. Porque o Gon não parece um herói marcado por ódio. Ele não começa a história querendo destruir alguém, nem carrega uma vingança no peito desde o primeiro episódio. O objetivo dele é outro, muito mais simples e ao mesmo tempo muito mais humano: encontrar o pai. Essa motivação parece pequena quando a gente olha de longe, mas na verdade, ela define tudo. Porque o Gon não quer poder por ego, não quer fama, não quer status. Ele quer resposta, quer sentido, quer um lugar no mundo. E é justamente por isso que a queda dele chama tanta atenção. Durante boa parte da história, o Gon representa uma energia quase rara em animes mais sombrios. Ele é curioso, intenso, leal. E por mais que tenha seus momentos impulsivos, ainda passa a sensação de ser alguém puro. Mas pureza não significa equilíbrio. E inocência não significa força emocional. Na verdade, às vezes, o personagem mais puro é justamente o que menos está preparado para encarar uma dor real. E o Gon é exatamente isso. Ele é forte, sim, mas não é maduro o suficiente para lidar com certas perdas sem se quebrar por dentro. E é aí que a história começa a ficar interessante, porque Hunter x Hunter não destrói o Gon com um vilão qualquer. Ela destrói o Gon tirando dele algo muito mais importante: a possibilidade de manter a própria inocência. Para entender a obsessão do Gon, a gente precisa entender o Kite. O Kite não é só um personagem secundário importante. Ele representa muito mais do que isso. Ele é uma conexão com o passado, uma ligação com o pai, uma presença que traz peso, respeito e significado para a jornada do Gon. Para ele, o Kite não é só alguém forte, é alguém que faz o mundo parecer mais claro, alguém que existe como uma prova de que o caminho do Gon tem valor. E quando você coloca isso na balança, dá para entender por que a perda do Kite atinge tão fundo. Não era só sobre perder uma batalha, era sobre perder um ponto de referência. E quando uma pessoa perde aquilo que a ajuda a se manter em pé,
ela pode começar a andar para qualquer direção, inclusive para a direção mais destrutiva possível. A partir do momento em que o Gon enfrenta a realidade da derrota, algo dentro dele muda. Só que essa mudança não acontece de forma bonita, não acontece com aceitação, nem com maturidade, ela acontece com negação. Ele se recusa a aceitar o que aconteceu, se apega a qualquer ideia que preserve uma esperança, porque admitir a verdade significaria encarar o vazio, significaria aceitar que ele falhou, reconhecer que existe algo que ele não consegue consertar. E isso destrói o Gon por dentro. É nesse tipo de momento que a obsessão começa a nascer, não como um grito, nem como uma explosão, mas como uma fixação silenciosa, uma ideia que volta e depois volta de novo, e quando percebe, já tomou espaço demais na mente. O mais assustador na transformação do Gon não é só a raiva, é o foco absoluto, porque em vez de atravessar a dor e seguir em frente, ele concentra tudo em um único ponto. Tudo passa a girar em torno de uma coisa só: resolver aquilo, cobrar aquilo, vencer aquilo. E quando a mente de alguém se fecha desse jeito, o resto começa a perder importância. As amizades ficam em segundo plano. O perigo vira detalhe. A própria saúde deixa de importar. Só existe o objetivo. É aqui que o Gon começa a se afastar do garoto que parecia tão simples no início. Ele não está mais pensando em crescer, não está pensando em salvar ninguém, não está pensando no futuro, ele só quer aliviar a própria dor. Obsessão é uma palavra forte, porque ela parece dar nome a algo que começa pequeno, mas termina gigantesco. E no caso do Gon, ela cobra um preço altíssimo, porque quanto mais ele se prende a essa ideia, mais ele se distancia de si mesmo. O Gon começa a perder a capacidade de enxergar limites, perde a noção do que é proporcional, perde a conexão com o que ainda importa, e em momentos assim, a pessoa acredita que está fazendo justiça, quando na verdade já está sendo guiada por outra coisa, pela dor, pelo vazio, pela necessidade de fazer alguém pagar, e isso é muito perigoso, porque quando alguém quer vingança o bastante, ela para de perguntar se está certa. Ela só quer sentir que finalmente houve uma resposta, mesmo que essa resposta destrua tudo no caminho. Chega um momento em que o Gon ultrapassa uma linha invisível, e esse é o ponto mais pesado de toda a história, porque dali em diante não existe mais volta fácil, não existe mais a ilusão de que tudo vai acabar bem, não existe mais o conforto de pensar que ele só está triste. Não, ele está decidido
ele está tomado, ele está consumido. E quando um personagem chega nesse nível, a história deixa de ser só sobre batalha, passa a ser sobre colapso emocional. O Gon não quer mais vencer com honra, ele quer arrancar do mundo aquilo que causou sua dor, e nesse instante ele se afasta completamente da imagem de herói que muitos imaginavam. A transformação do Gon é um dos momentos mais chocantes de Hunter x Hunter, porque ela não parece só uma evolução de poder, ela parece um sacrifício de identidade. É como se ele estivesse dizendo, sem palavras, eu aceito perder tudo, contanto que eu tenha poder agora. E isso é devastador, porque o que vem depois não é vitória simples, não é triunfo limpo, não é recompensa. É o retrato de alguém que foi longe demais, alguém que conseguiu o que queria, mas já não era mais a mesma pessoa para aproveitar isso. É por isso que essa cena impacta tanto. Não é só pela força visual, é porque a gente entende que aquela decisão nasceu de uma dor que nunca foi tratada do jeito certo. O Gon não transformou o corpo apenas, ele rompeu com a própria infância, com a própria essência, com aquilo que fazia dele quem ele era. Agora vem a pergunta que sustenta tudo. Isso foi justiça ou foi obsessão? Se fosse justiça, haveria equilíbrio, haveria medida, haveria algum tipo de limite moral, né? Mas o que acontece com o Gon vai muito além disso, porque ele não está buscando corrigir o mundo, ele está tentando aliviar a própria ferida, e essa diferença é enorme. Justiça olha para a dor e tenta impedir que ela continue. Obsessão olha para a dor e quer devolver o sofrimento na mesma moeda. E no caso do Gon, é muito difícil não ver que ele cruzou essa linha. Ele deixa de agir com clareza, deixa de agir com serenidade, deixa de agir como alguém que ainda enxerga os próprios limites. Ele vira um reflexo do que a dor faz com alguém que não sabe atravessá-la. No fundo, a história do Gon não é só sobre um personagem ficando forte. É sobre o que acontece quando alguém puro demais encontra uma dor grande demais. É sobre o risco de transformar sentimento em missão, de transformar perda em identidade, de transformar tristeza em obsessão. Porque o problema não é sentir dor, o problema é quando a dor passa a decidir tudo, quando ela toma o lugar da razão, quando ela ocupa o espaço das relações, quando ela faz a pessoa acreditar que a única saída é se entregar completamente ao próprio impulso. E talvez seja por isso que o Gon incomoda tanto, porque ele nos obriga a lembrar que ninguém está livre de se perder, nem mesmo aquele que parecia o mais puro de todos. No fim, a obsessão do Gon é uma das coisas mais trágicas de Hunter x Hunter, porque ela nasce justamente do lado mais humano dele, do amor, da perda, da incapacidade de aceitar o vazio, e é isso que torna tudo tão pesado, porque o Gon não se tornou aquilo por ser mau, ele se tornou aquilo porque foi longe demais, tentando suportar algo que o ultrapassava. Então, quando a gente olha para essa história, a pergunta não é só se ele estava certo. A pergunta é: o quanto uma pessoa pode perder antes de deixar de ser ela mesma? E você?
Acha que o Gon agiu por justiça ou foi completamente consumido pela obsessão? Talvez a resposta diga mais sobre a dor do que sobre o próprio Gon. Se essa análise te fez pensar, já deixa o seu like. E se você curte esse tipo de conteúdo mais profundo sobre personagens, se inscreva no canal. Aqui no Mente Otaku, a gente vai além da história e tenta entender o que realmente move cada personagem. E me conta nos comentários qual personagem você quer ver no nosso próximo vídeo. Valeu por assistir e até a próxima.